Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Eleitoral para Todos. É um canal que eu criei para compartilhar um pouco sobre o direito eleitoral. E é um canal que vai ser muito importante para quem estuda direito eleitoral, por exemplo, na universidade, no curso de direito, para quem faz concurso público, mas também para quem pretende ser candidato nas eleições e, acima de tudo, para todos nós que somos eleitores e eleitoras. Se você ainda não segue o canal, te peço humildemente que você siga o canal, é uma forma de você demonstrar que o trabalho ele é bem-vindo a você e, de certo modo, incentiva a gente a produzir mais vídeos para podermos chegar cada vez mais a um número maior de pessoas. Também não deixe de comentar os vídeos, é muito legal saber quem que está aí do outro lado, por exemplo, se são ex-alunos meus, se são alunos do atual semestre, vocês sabem que eu leciono Direito Eleitoral e Direito Administrativo no curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Se você, enfim, me conhece, ou se está me conhecendo agora através da internet, vai ser muito legal esse feedback e saber quem é que está aí por trás das telinhas, né, assistindo os nossos materiais. Hoje eu vou falar com vocês sobre a justiça eleitoral, é o tema, é a aula número 5 do nosso mini curso gratuito de direito eleitoral, tem uma playlist só com essas aulas do mini curso. E o tema da justiça eleitoral, ele é bacana porque a gente vai estudar não só a estrutura da justiça eleitoral, mas também as atribuições e as competências jurisdicionais da justiça eleitoral, né? Então, é um assunto importante porque nem todos conhecem de forma mais profunda a justiça eleitoral brasileira. Então, agora é o momento. Vamos ficar juntos alguns minutinhos para a gente conversar sobre esse tema. E eu começo dizendo a vocês que a justiça eleitoral ela é uma justiça federal, tá? Ela é uma justiça federal especializada, portanto, é um órgão mantido pela União, ela tem natureza federal. Logo, a função da justiça federal é uma função federal, né? Então, ainda que lá no primeiro grau da justiça eleitoral seja um juiz de direito ou uma juíza de direito que exerce ali a jurisdição eleitoral, ela estará realizando, ou ele estará realizando, uma função federal, porque a justiça eleitoral ela é um órgão federal, tá bom? A organização e a competência da justiça eleitoral tem que estar prevista em lei complementar, assim prevê a Constituição, motivo porque, inclusive, o Código Eleitoral, naquela parte em que ele trata da organização e das competências da justiça eleitoral, ele foi recepcionado com natureza de lei complementar. É uma justiça que foi criada em 32, mas que depois ficou ali um período ausente, né, foi extinta. Esse período de 37 a 45 restabelece em 1945, né, e está aí para realizar essa tarefa de controle das eleições. Vale dizer que o controle das eleições, essa atividade de realizar o processo eleitoral até a diplomação dos eleitos e de julgar, né, consequentemente, as ações aí decorrentes, esse controle das eleições ele pode ser realizado pelo Poder Legislativo, e já até o foi no Brasil, mas nós adotamos, a partir da nossa atual Constituição Federal, até antes, inclusive, né, mas mantido pela Constituição de 88, o modelo segundo o qual é o Poder Judiciário brasileiro quem é o responsável pelo controle das eleições. E aí, quando se prevê que é o Poder Judiciário, podia ser, por exemplo, uma atribuição da Suprema Corte, podia ser uma atribuição da Justiça Comum. Mas não, preferiu o legislador que se criasse uma justiça especializada para realizar esse controle das eleições, e aí então surge, né, a justiça eleitoral. Tudo bem?
surge a Justiça Eleitoral. É uma justiça especializada, que nem é a Justiça do Trabalho, que nem é a Justiça Militar. Principais características da Justiça Eleitoral, tá? Peculiaridades, na verdade. Eu vou falar aqui algumas peculiaridades da Justiça Eleitoral. Número 1, ela não possui um quadro permanente de magistrados. Não existe, portanto, um concurso para juiz ou juíza eleitoral. Não existe esse concurso para magistratura eleitoral. O que há, na verdade, é a existência de membros da Justiça Eleitoral que são oriundos de origens distintas, inclusive, quando a gente fala de tribunais eleitorais. No primeiro grau, juízes eleitorais são juízes estaduais, juízes de direito. Ainda que na localidade haja juiz federal, independentemente disso, a jurisdição eleitoral de primeiro grau sempre vai ser desempenhada por um juiz de direito, um juiz estadual. Nos tribunais, nós vamos ter ali membros que são desembargadores, que são juízes de direito, uma vaga ali destinada à Justiça Federal e 2 que são advogados. Isso, inclusive, demonstra essa composição híbrida que é a peculiaridade número 2, sobre a qual eu vou falar com vocês. Nos tribunais, aí quando eu falo nos tribunais, eu estou falando de TRS e estou falando do Tribunal Superior Eleitoral, nós teremos uma composição híbrida. Vejam que não são membros permanentes, todos eles vão exercer um biênio, sempre estarão lá para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. E nos tribunais, a composição dos tribunais ela vai ser híbrida. Daqui a pouco eu vou falar com vocês, mas já posso adiantar, por exemplo, que advogados têm assento nos tribunais regionais eleitorais e no TSE na condição de juízes, de magistrados eleitorais, cumprindo aquele biênio ali de 2 anos, tal qual os outros também, que nem os outros também cumprem, tá bom? Advogados têm assento nos tribunais eleitorais, mas os membros do Ministério Público não, tá? Então você não vai ver ali, por exemplo, um membro do Ministério Público exercendo a função de juiz eleitoral no TRE, nem no Tribunal Superior Eleitoral. É possível que o advogado, sim, ele exerça. Há inclusive 2 vagas para advogados, tanto nos TREs quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, quais são essas peculiaridades? Não há um quadro permanente de magistrados, a composição dos tribunais eleitorais TREs e TSE ela é mista, né? Ela é híbrida. O membro do Ministério Público ele não exercerá a função eleitoral, de juiz eleitoral. Ele pode exercer, na condição de membro do Ministério Público, a função ministerial, né? Então, por exemplo, o procurador regional eleitoral, o procurador-geral eleitoral terá um assento no tribunal, mas na condição de membro do Ministério Público. E todos eles, inclusive o Ministério Público, vão exercer mandatos biênios, né, mandatos por 2 anos, que a gente chama de biênio. Tá bom? Então essas são assim as principais peculiaridades que eu precisava compartilhar com vocês. E agora eu vou falar da estrutura dos órgãos da Justiça Eleitoral. Para tanto, a gente precisa ir lá na Constituição Federal. O artigo 118 da Constituição Federal vai prever quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. E diz lá o artigo 118. Órgão número 1, Tribunal Superior Eleitoral. É o TSE. Ele tem sede em Brasília e exerce jurisdição em todo o território nacional. Lá tem 7 ministros. Vou já falar um pouco do TSE com vocês, tá bom? 2. Os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs. Vai ter Tribunal Regional Eleitoral em cada estado da Federação e no Distrito Federal. Então, em cada estado da Federação e no Distrito Federal, nós teremos um Tribunal Regional Eleitoral. Também são órgãos da Justiça Eleitoral os juízes eleitorais, que são aqueles magistrados titulares das zonas eleitorais,
e que vão exercer essa jurisdição eleitoral de primeiro grau, né? E que também vão presidir um outro órgão da Justiça Eleitoral, que são as juntas eleitorais. As juntas eleitorais são, né, são órgãos colegiados de primeiro grau, com atribuições, portanto, administrativas, presididos por um juiz eleitoral, compostas aí pelo juiz eleitoral que preside mais 2 ou 4 cidadãos, tá bom? Daqui a pouco eu falo das juntas com vocês. Agora, só para frisar, só para nós fixarmos, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral, artigo 118 da Constituição Federal? Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Vamos agora falar do Tribunal Superior Eleitoral. Claro, é o órgão de cúpula, da Justiça Eleitoral, é um tribunal superior, logo vai exercer jurisdição em todo o território nacional, e como tribunal superior, além da competência recursal, que ele recepciona os recursos ordinários e os recursos especiais eleitorais, ele também vai ter competências originárias, né? Inclusive em matéria civil, a exemplo daquelas questões que envolvem eleições presidenciais, mas ele também tem uma função muito importante, que é inclusive decorrente da sua condição de Tribunal Superior, que é o de uniformizar a jurisprudência eleitoral. É uma tarefa difícil, porque o fato de existirem biênios no exercício da jurisdição eleitoral pelos membros, tanto de primeiro grau, segundo, como no TSE, gera naturalmente uma oxigenação da justiça eleitoral e, consequentemente, favorece as viragens jurisprudenciais. Então é muito comum a jurisprudência eleitoral, né, de uma eleição para outra, e até às vezes dentro, né, de uma eleição, ter ali alguma alteração. Mas aí o Tribunal Superior Eleitoral acaba exercendo essa função, que é uma função, portanto, que em razão dessas circunstâncias se torna muitíssimo importante, que é de uniformizar a jurisprudência eleitoral. O TSE, artigo 119 da Constituição, a Constituição prevê que ele vai ser composto por, no mínimo, 7 ministros. Aí o Código Eleitoral fixa o quantitativo de 7, e como é que são compostos, como é que são distribuídas, né, essas 7 vagas aí. Três serão ministros oriundos do Supremo. Então, no TSE, nós teremos, dentre os 7 ministros, 3 serão ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 3 serão escolhidos por eleição e voto secreto lá no Supremo. Outros 2 serão ministros oriundos do STJ também, mediante eleição por voto secreto. E os outros 2 que são aí necessários para completar o quantitativo de 7 serão advogados. Que serão escolhidos a partir de uma lista criada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal vai apresentar uma lista sêxtupla, na verdade, uma lista tríplice para cada uma dessas 2 vagas. E aí caberá ao presidente da República, fazendo uso da discricionariedade que ele possui, escolher qual desses 3 será nomeado para cada uma dessas 2 vagas de advogados no TSE, tá bom? Então, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados são quem vão compor, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma previsão de ministros auxiliares, lá no artigo 96, parágrafo 3º, mas isso acontece apenas ali no período das eleições, para decidir em matérias afetas a representações da Lei 9.504, de 97, a exemplo da propaganda de direito de resposta. Mas depois eu vou falar disso um pouco melhor, quando eu for falar desses mesmos auxiliares no âmbito dos TREs,
tá? Não muda muita coisa. Não confundam esses auxiliares com a figura dos ministros ou dos juízes, no caso do TRS, substitutos, tá? Os substitutos também cumprem biênio, tá? Os substitutos também são escolhidos a partir do mesmo critério aplicável aos efetivos. Então, os auxiliares eles são ali bem temporários por conta do período eleitoral, daquele ano eleitoral, decorrente naturalmente do acúmulo de processos de uma determinada eleição. Questão importante, artigo 119, parágrafo único da Constituição Federal. O presidente e o vice, o presidente e o vice-presidente serão ali escolhidos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o corregedor nacional eleitoral vai necessariamente ter que ser um dos ministros oriundos de onde? Do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, o corregedor, né, nacional eleitoral, lá no TSE, vai ser um dos ministros do STJ, presidente do TSE e o vice dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A sede do TSE, eu já disse a vocês, fica em Brasília. Tudo bem? E os TRS? Né? Bem, os TRS, artigo 120 da Constituição Federal, lá nós temos 7 juízes. Tá? 7 juízes. Desses 7 membros dos TRS, 2 serão desembargadores do TJ local, do TJ do Estado, que são escolhidos por eleição e voto secreto. Outros 2 serão juízes de direito escolhidos pelo TJ local, juízes de direito vitalícios, escolhidos pelo TJ local por eleição e voto secreto. Aí você deve pensar assim, Marcelo, mas a Justiça Eleitoral é federal, tem que ter alguma vaga destinada aí à Justiça Federal, né? Tem uma vaga, tá? Uma vaga vai ser destinada vai ter como membro um membro oriundo da Justiça Federal, tá? Que também vai ser definido por eleição mediante voto secreto, do TRF respectivo. E aí vale dizer que essa vaga aí da Justiça Federal, ela vai ser preenchida por um desembargador federal nos estados onde houver Tribunal Regional Federal. Né? Nós temos aqui 6 TRFs, né? Então, nesses estados, no caso do Distrito Federal, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, né? E o TRF6 lá em Minas, nessas localidades, né? Nos estados dessas capitais, e também no caso de Minas lá, nós vamos ter nos TREs um desembargador federal. Mas a gente sabe que nós só temos 6 TRFs e nós temos TREs em todos os estados brasileiros. Então, o que acontece? Nos estados onde não houver Tribunal Regional Federal, vai ser um juiz federal. Um juiz federal lá da seção judiciária, da Justiça Federal de primeiro grau. Um juiz federal que vai ocupar o assento destinado à Justiça Federal. E também de advogados. Então, nós vamos ter 2 advogados aí compondo os TRS. Tá? Esses advogados, eles são escolhidos a partir de uma lista tríplice para cada uma das vagas, são 2. Essa lista, ela é formada, ela é apresentada pelo TJ local. Ela é apresentada pelo TJ local, certo? Após a juntada dos documentos, né, apresentados ao TRE local, esses documentos, essa lista de documentos são encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai homologar, né, desde que preenchidos os requisitos, depois encaminhar a quem? À Presidência da República, ao Executivo. Porque ao Executivo, no caso das vagas destinadas aos advogados,
é quem vai definir quem daqueles 3 da lista tríplice vai ser o juiz eleitoral naquele TRE para aquele determinado biênio. Então, recapitulando, pessoal, para não ter confusão, nos TREs nós vamos ter 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz do TRF ou da JF, né, ou da JF de primeiro grau, ou um juiz federal, para ficar mais claro para vocês, e 2 advogados. Esses advogados a gente denomina de juízes da classe 2 juristas. Tá? Então, são 7 membros aí nos tribunais regionais eleitorais. A escolha dos advogados tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que trata dessa matéria. Depois, se você quiser estudar um pouco, conhecer os detalhes, né, do procedimento para a escolha dentre os advogados para essas vagas de juristas, nós temos a resolução 23.517 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral. Você pode estar se perguntando assim, Marcelo, a OAB participa desse processo? Porque você está dizendo aí que no caso dos TREs é o TJ, né, que faz a lista tríplice para cada uma das 2 vagas. A OAB não participa? Bem, não há previsão que confira à OAB um direito subjetivo de participar desse processo de escolhas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já julgou no mandado de segurança 21060, que compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça, a indicação dos advogados, tá? Não havendo para a OAB um direito adquirido. Mas isso não afasta, né, a possibilidade da OAB participar, até porque a participação da OAB, ela inclusive democratiza ainda mais esse processo de formação da lista. Aqui no meu estado, por exemplo, em Rondônia, a OAB apresenta uma lista sêxtupla e aí o Tribunal de Justiça converte essa lista sêxtupla em lista tríplice. Então há sim a participação da OAB, mas deixando claro que não há uma legislação que diga que a OAB tem direito subjetivo em participar. Porém, em algumas localidades, em alguns estados, a OAB participa e isso é até louvável, porque, como eu disse agora há pouco, democratiza, né? Traz mais uma instituição de grande importância para a defesa do Estado Democrático de Direito, que é a OAB, na participação da formação dessa lista tríplice para cada uma das 2 vagas. Aí falasse em lista sêxtupla. Tudo bem? Então, nós temos aí a resolução 23.517, 2017, e também citei o mandado de segurança 21060, julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Marcelo, você está dizendo que há nos TREs e há no TSE, em cada uma dessas 2 estruturas, 2 juízes ou ministros que são oriundos da advocacia. Tranquilo. Eles podem advogar enquanto juízes da Justiça Eleitoral? Podem, mas não na Justiça Eleitoral. Tá? Eles continuam advogando regularmente, eles não ficam exclusivos para a Justiça Eleitoral, inclusive porque o modelo de remuneração, em razão dessa jurisdição eleitoral prestada por eles, não permite uma exclusividade. E a outra pergunta que você puder me fazer, existe quarentena? Ou seja, será que quando ele termina o biênio dele, quando ele deixa de ser juiz, ele precisa ficar afastado por um período para poder advogar especificamente na Justiça Eleitoral? Não há quarentena. Embora o CNJ tenha ali, né, inicialmente levantado um questionamento, um entendimento acerca da existência da quarentena de 3 anos, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da petição 3020, lá em 2010, previu que não há essa quarentena, porque eles exercem mandatos, né, e esses mandatos são simplesmente encerrados. Há um distinguish
portanto, do modo como eles deixam a justiça eleitoral para aquele previsto na Constituição Federal, que vai exigir o período de quarentena. Então, petição 3020, TSE, não tem quarentena. Terminou o biênio, pode advogar na Justiça Eleitoral sem esse prazo aí de quarentena, tá bom? Do mesmo modo que existem os efetivos, há os substitutos, tá? Os substitutos também são escolhidos pelos mesmos critérios, pelos mesmos procedimentos, período de mandato também de 2 anos. Vocês perceberam que há uma forte influência dos TJs locais nos TREs, né? Por quê? Porque dos 7, 2 serão desembargadores, 2 serão juízes de direito, e os advogados são escolhidos a partir de uma lista tríplice formada pelo TJ. Então há sim uma forte influência dos tribunais de justiça na composição dos tribunais regionais eleitorais. Do mesmo modo que eu disse lá dos ministros auxiliares, também há os juízes auxiliares nos TREs, eles não se confundem com os substitutos, embora nominalmente possam ser designados dentre os substitutos, como auxiliares, mas eles vão atuar no período da eleição ali, para o julgamento, inclusive monocrático, tá? De representações afetas à Lei 9.504, exemplo, propaganda eleitoral, direito de resposta, admitido recurso para o plenário do respectivo TRE, em que eles estão ali prestando esta jurisdição de natureza auxiliar. O presidente e o vice-presidente de cada TRE necessariamente tem que ser ali dentre os desembargadores. Tá? Então, presidente e vice devem ser escolhidos dentre os 2 desembargadores. Então, um acaba sendo presidente, o outro acaba assumindo ali a condição de vice-presidente. Agora, diferentemente do corregedor nacional, lá do TSE, Nacional Eleitoral, não há uma previsão na Constituição de quem deva ser o corregedor regional eleitoral. Né? E aí, vejam que é importante nós definirmos quem é o corregedor, porque, por exemplo, nas ações de investigação judicial eleitoral, as AIGs, né, nas AIGs, o corregedor ele vai ser o relator, no caso do TRE, um relator nato de todas as ações de investigação judicial eleitoral, além de exercer essa importante atribuição correcional. O corregedor regional eleitoral, portanto, em cada TRE, vai ser definido a partir do que estiver previsto no regimento de cada Tribunal Regional Eleitoral. Então, por exemplo, aqui em Rondônia, está previsto que, no regimento do TRE Rondônia, que o corregedor regional eleitoral será um desembargador, logo o vice-presidente. Então, o vice-presidente, o outro desembargador que não presidente, acaba aí assumindo também esta incumbência de ser o corregedor regional eleitoral. Tá? Mas em cada TRE, o regimento interno vai prever quem poderá exercer essa função de corregedor regional eleitoral. Tá? Juízes eleitorais, primeiro grau, portanto, serão sempre juízes de direito, portanto, juízes estaduais. Eles são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Há um critério, que é o critério daquele que primeiro está na localidade, e depois aquele que está na localidade e há muito mais tempo está distante da jurisdição eleitoral. Então, há uma ordem classificatória, há um processo que se instaura, que é um processo chamado de designação de juiz eleitoral. O juiz é instado, né, assim que está na iminência de encerrar o biênio de um juiz eleitoral, já se deflagra esse processo aí de designação de juiz para aquela determinada zona. Né? Então, o juiz da vez ali, da classificação, né, ele é instado, ele é questionado, até por e-mail, se ele tem interesse, se ele manifestar interesse, né, aí vai ter parecer, normalmente pode ter parecer do Ministério Público Eleitoral, e depois uma sessão administrativa, o tribunal designa ali aquele juiz para dar continuidade na jurisdição eleitoral daquela determinada zona por aquele biênio ali previsto, tá bom? Então,
Os juízes serão titulares das zonas eleitorais. Essas zonas eleitorais, portanto, vão exercer competência dentro de uma determinada área do estado, do município. Pode ter uma zona em um município inteiro, em um município pode ter mais de uma zona pode contemplar mais de um município. O critério vai decorrer de uma ideia de proporcionalidade, considerado o número de eleitores e de eleitoras, né? Então, as zonas eleitorais acabam sendo ali a limitação da competência, né? Então, cada, cada juiz eleitoral titulariza uma zona eleitoral e vai ter as competências, algumas delas comuns, distribuídas por sorteio, né? E vão ali também ter um papel administrativo muito importante, que é de zelar pelo cadastro eleitoral, né? Inclusive, cada zona eleitoral vai ter as suas seções eleitorais, e há uma distinção de zona e seção, né? A zona é mais essa ideia mesmo de uma abrangência territorial, ao passo que as sessões eleitorais a gente visualiza bem nos dias de eleição, né? Onde a gente se dirige à nossa sessão eleitoral, onde vai ter uma mesa apuradora, uma urna, né? Para lá nós depositarmos o nosso voto, tá? Então, a sessão eleitoral ali, eu posso dizer a vocês que é meio que uma subdivisão da zona que se expressa, se materializa na ocasião da votação, em que a gente, inclusive, se a gente pegar o nosso título de eleitor, a gente vai ver que a gente está vinculado a uma determinada zona e especificamente a uma determinada sessão eleitoral, que é essa sessão que nós vamos procurar lá no dia da eleição. Os juízes eleitorais também exercem biênio, portanto, mandatos, né? Vejam que esta sistemática do biênio ela se aplica lá do primeiro grau até o TSE, toda a justiça eleitoral, e ela é importante, como eu disse, para oxigenar a justiça eleitoral, trazendo para a justiça eleitoral novos membros, né, com cada qual ali com as suas indiscutivelmente com as suas cargas, né, pessoais que podem contribuir para a construção de um entendimento acerca da aplicação da lei eleitoral. Juntas eleitorais são órgãos administrativos, são órgãos colegiados de primeiro grau. Essas juntas, elas são compostas pela presidência de um juiz ou de uma juíza eleitoral, mais 2 ou 4 cidadãos, vai ser o juiz que vai definir se vai ser 2 ou 4, depender ali da conveniência ou oportunidade. São nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral, sempre presidido por um juiz eleitoral ou juiz eleitoral. E o que cabe fazer à junta eleitoral? Bem, a junta ela vai ser responsável por apurar a votação realizada nas sessões eleitorais. Essa apuração ela é feita de forma eletrônica, mas pode haver uma situação em que tem que ser feita de forma não eletrônica. Cabe a ela resolver impugnações, dúvidas, demais incidentes, expedir, por exemplo, boletins de urna, quando não for possível essa emissão pelas sessões eleitorais. Isso eu posso dizer que é uma atribuição das juntas, inclusive em eleições gerais, tá? E nas eleições municipais, especificamente nas eleições municipais, cabe às juntas eleitorais praticar o ato de diplomação dos eleitos, tá? Nas eleições municipais, ou seja, nas eleições para prefeito e para vereador, tá? Antes ainda de eu avançar um pouco mais, eu preciso de fazer essa pequena distinção, eu sei que eu já falei um pouco disso, mas que é de circunscrição eleitoral, zona eleitoral e sessão eleitoral. Bem, a ideia de circunscrição eleitoral é muito importante para que a gente compreenda as eleições. Por exemplo, nós temos eleições municipais e eleições gerais. E dentro das eleições gerais, nós temos votação para cargo presidencial e mandatos federais e estaduais. Então, olha só. Quando a circunscrição ali é municipal, nós temos eleição, por exemplo, municipal para prefeito e vereador, e o vice-prefeito, claro. Na estadual e na federal, nós vamos ter a circunscrição, o respectivo estado. Porque aí nós vamos ter eleição para governador e vice, para o Senado, para deputado federal
e para deputado estadual. E quando a circunscrição for nacional, aí nós temos a ideia de eleição presidencial, para presidente e vice-presidente. Então, quando a gente fala em circunscrição, nós temos que ter como ideia uma área territorial, presentes eleitores e eleitoras, com cargos a serem preenchidos através, claro, do processo de votação, por meio do qual esses eleitores e eleitoras, ou seja, o povo, vai escolher os seus representantes no modelo de democracia representativa. Tá? A zona eleitoral já vai ser uma espécie de divisão da competência eleitoral no primeiro grau, mas que também traz consigo atribuições administrativas importantes. E essas zonas eleitorais, que são titularizadas por um juiz ou por uma juíza eleitoral, vai ter ali sessões eleitorais em relação às quais eleitores e eleitoras estarão vinculados, e nós, eleitores e eleitoras, podemos identificar muito a existência das sessões quando a gente vai votar no dia da eleição, porque a gente vai se dirigir aonde? A uma sessão eleitoral, tá bom? E aí, para terminar esse nosso bate-papo sobre a justiça eleitoral, eu vou falar com vocês sobre as funções da justiça eleitoral. Primeiro, ela exerce uma função administrativa. Eu costumo, em sala de aula, né, na graduação, costumo destacar o seguinte, função administrativa, todos os órgãos dos tribunais, todos os órgãos de tribunais, seja justiça comum, seja justiça especializada, enfim, né, tem. Que é a chamada atividade meio para o desempenho da atividade fim, que é, por exemplo, a função administrativa ali de gestão de patrimônio, gestão do quadro de servidores, a realização de concurso público, realização de licitação de contratos administrativos, todos têm. Só que a justiça eleitoral ela vai ter uma atividade administrativa fim. Olha só que interessante. Ela vai ter a atividade administrativa meio, que todos os outros órgãos da justiça têm, mas ela também vai ter uma atividade administrativa fim, finalística, que é o quê? Que é de realizar um processo eleitoral. É uma atividade extremamente complexa, trabalhosa, que é de fazer acontecer uma eleição, né? É atividade administrativa, que está ali por trás de muita coisa, e uma atividade fim, porque cabe à Justiça Eleitoral, enquanto estrutura ali definida na Constituição Federal, prevista na legislação brasileira, tem ela a incumbência de fazer acontecer as eleições no país. Tá? Ela também exerce função jurisdicional, como toda e qualquer justiça, então vai julgar ações cíveis, ações criminais, né? Por exemplo, de ações cíveis, ação de investigação judicial eleitoral, representação por doação acima do limite legal, representação por conduta vedada, representação por captação ilícita de sufrágio, representação por propaganda eleitoral antecipada, representação por propaganda eleitoral irregular, representação em direito de resposta, vai julgar mandado de segurança, vai julgar ações anulatórias, querela, nulitatis insanáveis, enfim, vai ter uma série de ações de natureza jurisdicional, inclusive as prestações de contas de candidatos e de partido que hoje em dia têm natureza jurisdicional, né? Então, vejam que nesses casos em que há a natureza jurisdicional, é indispensável a presença do advogado ou da advogada para postular junto à Justiça Eleitoral. Ela também vai exercer uma atividade chamada de função consultiva, que é de responder consultas, dúvidas em tese, nunca sobre caso concreto, e que só pode ser submetida à Justiça Eleitoral através de partido político, diretório estadual, no caso de TRE, e diretório nacional, no caso de TSE, ou autoridade pública. E lembrando que juiz eleitoral não responde consulta, essa competência aí, ou essa atribuição para responder consulta é exclusiva de tribunais eleitorais. O juiz eleitoral não responde consulta, mas enquanto autoridade pública ele pode formular consultas, tá? Essa consulta, além de
de ser sobre dúvida em tese, a grande importância da consulta é justamente de clarear ali a aplicação da lei eleitoral, né, para assegurar a normalidade do processo eleitoral, que é inclusive um dos valores, princípios previstos lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Mas essa consulta ela só pode ser respondida até enquanto não iniciado o processo eleitoral. Então, significa dizer que, iniciado aquele período das convenções partidárias, já não cabe mais a Justiça Eleitoral ficar respondendo consultas, porque aí, naturalmente, nós já temos ali uma situação de caso concreto. Tá? E, além disso, a Justiça Eleitoral exerce uma função normativa. Claro, nos limites da lei, né, ela não pode inovar a ordem jurídica, mas ela tem uma importantíssima função normativa, que ela o faz através da expedição de resoluções, resoluções que vão tratar, nós estamos aqui na aula de hoje, algumas resoluções, né? Resoluções que vão tratar de temas específicos e vão disciplinar sistemas específicos. Por exemplo, nas eleições, nós temos resolução da propaganda eleitoral, resolução do registro de candidaturas, resoluções de pesquisas e enquetes, resoluções sobre representações e demais ações eleitorais. O próprio calendário eleitoral é uma resolução, né? Nós vamos ter ali resolução para tratar da perda do mandato por infidelidade partidária. Enfim, a Justiça Eleitoral tem esse importante papel de expedir instruções, né, para disciplinar o processo eleitoral. Isso, inclusive, está previsto na legislação eleitoral, né, essa atribuição da Justiça Eleitoral. E essa função normativa, portanto, tem uma importância muito grande. Eu até costumo dizer em sala de aula que é muito legal estudar a direito eleitoral pelas resoluções do TSE, porque naquela matéria ali da resolução, acaba que lá nós temos tanto letra de lei e é o que é importante, a jurisprudência atual do TSE ali corporificada no texto da resolução. Então, é uma dica que eu dou. Bem, o tema da Justiça Eleitoral é esse. Se você tiver alguma dúvida, se tem algum ponto que eu não tenha falado, cara, deixa no comentário, com certeza eu vou ler e a gente vai trocar umas ideias depois, tá bom? Muito obrigado, não deixem de apoiar o projeto, sigam o canal e compartilhem, enfim, comentem, vai ser muito legal poder saber, como eu disse lá no início, quem está aí do outro lado da telinha. Grande abraço, até a próxima.